Olá, pessoal! Tudo legal com vocês? Eu espero que sim. Vamos a mais um conto no especial de Halloween deste canal, dos contos de Beardle Bardo? Então vamos lá. Antes de iniciarmos o novo conto, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, de deixar o seu like e pode deixar o seu comentário também, que eu vou amar responder. O conto dessa vez será O Coração Peludo do Mago. O Coração Peludo do Mago. Era uma vez um jovem mago rico, bonito e talentoso, que observou que seus amigos agiam como tolos quando se apaixonavam e se enfeitando, andando aos saltos e corridinhas, perdendo o apetite e a dignidade. O jovem mago resolveu jamais se deixar dominar por tal fraqueza e recorreu às artes das trevas para garantir sua imunidade. Sem saber seu segredo, a família do mago achava graça de vê-lo tão distante e frio. Tudo mudará, vaticinavam eles, quando uma donzela atrair seu interesse. O jovem mago, porém, permanecia impassível. Embora muita donzela se sentisse intrigada por seu ar altivo e recorresse às artes mais sutis para agradá-lo, nenhuma conseguia tocar seu coração. Ele se vangloriava de sua indiferença e da sagacidade que a produzira. O frescor da juventude foi dissipando-se e os jovens da mesma idade e posição que o mago começaram a casar e a ter filhos. O coração deles deve ser apenas uma casca, desdenhava e ele mentalmente observando o ridículo comportamento dos jovens pais ao seu redor, ressacada pelas exigências desses pirralhos chorões. E, mais uma vez, ele se felicitou pela sabedoria da opção que fizera no primeiro momento. No devido tempo, os pais do mago, já idosos, faleceram. O filho não lamentou a morte deles, ao contrário, considerou-se abençoado por terem desaparecido. Agora ele reinava sozinho em seu castelo, depois de transferir o seu maior tesouro para a masmorra mais profunda. Ele se entregou a uma vida desregrada e farta, na qual o seu conforto era o único objetivo dos inúmeros criados. O mago estava convencido de que devia ser alvo de imensa inveja de todos os que contemplavam sua solidão esplêndida e despreocupada. Feroz, portanto, foi sua raiva e desgosto quando um dia ouviu dois dos lacaios discutindo a sua pessoa. O primeiro criado manifestou pena do mago que, com tanto poder e riqueza, continuava sem alguém que o amasse. Seu colega, entretanto, o desdenhou, perguntando por que um homem com tanto ouro e dono de tão esplêndido castelo não fora capaz de atrair uma esposa. Tal conversa desferiu um terrível golpe no orgulho do mago que os ouvia. Ele decidiu imediatamente escolher uma esposa e uma que fosse superior a todas as exigências. Possuiria uma beleza assombrosa e provocaria inveja e desejo em todo homem que a contemplasse. Desdenharia de uma linhagem mágica para que seus filhos herdassem excepcionais dons de magia e seria dona de uma fortuna, no mínimo igual à dele, para garantir sua confortável existência, apesar do acréscimo de pessoas e despesas. Encontrar tal mulher talvez levasse 50 anos, mas acontece que no dia seguinte à sua decisão chegou à vizinhança em visita a parentes uma donzela que correspondia a todos os seus desejos. Era uma bruxa de prodígio, talento e dona de grande riqueza. Sua beleza era tanta que mexia com o coração de todos os homens que a contemplavam, isto é, todos exceto um. O coração do mago não sentiu absolutamente nada, contudo, a moça era o prêmio que ele buscava e, assim sendo, começou a cortejá-la. Todos que notaram a mudança no comportamento do mago ficaram surpresos e disseram à donzela que ela tivera êxito, onde uma centena de outras havia fracassado. A jovem, por sua vez, sentiu ao mesmo tempo fascínio e repulsa pelas
atenções do mago. Ela pressentiu a frieza que havia sob o calor de suas lisonjas, pois jamais conhecera um homem tão estranho e distante. Seus parentes, contudo, consideraram essa união extremamente desejável e, muito interessados em promovê-la, aceitaram o convite do mago para um grande banquete em homenagem à donzela. A mesa, carregada de peças de ouro e prata, continha os mais finos vinhos e as comidas mais suntuosas. Menestréis dedilhavam laudes de cordas sedosas e cantavam um amor que o seu senhor jamais sentira. A donzela sentou-se em um trono ao lado do mago, que lhe falava suavemente, empregando palavras de carinho que roubara dos poetas sem a mínima ideia do seu real significado. A donzela ouvia, intrigada, e por fim respondeu: Você fala bonito, mago, e eu ficaria encantada com suas atenções, se ao menos acreditasse que você tem coração. O mago sorriu e lhe respondeu que, quanto a isso, ela não precisava temer. Pediu-lhe que o acompanhasse e, conduzindo-a para fora do salão, desceu a masmorra trancada à chave onde guardava o seu maior tesouro. Ali, em uma caixa de cristal encantada, encontrava-se o coração pulsante do mago. Há muito tempo desligado dos olhos, ouvidos e dedos, o coração jamais se deixara cativar pela beleza, ou por uma voz musical, ou pelo tato de uma pele sedosa. A donzela ficou aterrorizada ao vê-lo, pois o coração encolhera e se cobrira de longos pelos negros. Ah, o que você fez? Lamentou ela. Reponha o coração no lugar a que pertence, eu lhe imploro. Ao perceber que isso era necessário para agradá-la, o mago apanhou a varinha, destrancou a caixa de cristal, abriu o próprio peito e repôs o coração peludo na cavidade vazia que outrora ocupara. Agora você está curado e conhecerá o verdadeiro amor, exclamou a donzela e abraçou-o. O toque dos macios braços alvos da donzela, o som de sua respiração no ouvido dele, o aroma de seus cabelos dourados, tudo isso penetrou como uma lança em seu coração recém-despertado. Mas o órgão se corrompera durante o longo exílio. Cego e selvagem na escuridão a que fora condenado, seus apetites tinham se tornado vorazes e perversos. Os convidados ao banquete notaram a ausência do anfitrião e da donzela. A princípio despreocupados, começaram, porém, a se sentir ansiosos à medida que as horas passavam e, por fim, decidiram revistar o castelo. Acabaram encontrando a masmorra, onde uma cena aterrorizante os aguardava. A donzela jazia morta no chão, de peito aberto, e ao seu lado ajoelhava-se o mago enlouquecido, segurando em uma das mãos ensanguentada, um grande e reluzente coração, que ele lambia e acariciava, jurando trocá-lo pelo seu. Na outra mão, ele empunhava a varinha, tentando induzir o coração murcho e peludo a sair do próprio peito. O coração, porém, era mais forte do que ele e se recusou a renunciar ao controle dos seus sentidos ou a retornar à urna em que estivera trancado por tanto tempo. Diante do olhar aterrorizado dos convidados, o mago atirou para um lado a varinha e agarrou uma adaga de prata, jurando jamais ser dominado pelo próprio coração, arrancou-o do peito. Por um momento, o mago permaneceu de joelhos, triunfante, segurando um coração em cada mão. Em seguida, caiu atravessado sobre o corpo da donzela e morreu. Comentários de Alvo Dumbledore sobre o coração peludo do mago. Vimos anteriormente que os 2 primeiros contos de Beardle atraíram críticas por seus temas de generosidade, tolerância e amor. O coração peludo do mago, no entanto, não parece ter sofrido alterações nem muitas críticas nas centenas de anos que transcorreram desde que foi escrito a história, quando afinal ali nas runas originais era quase exatamente igual a que minha mãe me contara. Dito isso, o coração peludo do mago é de longe a mais horripilante das dádivas de Beardle.
e muitos pais não compartilharam com seus filhos até achar que eles têm idade suficiente para não ter pesadelos. Vamos às notas. 1. Segundo registrou em seu próprio diário, Beatrix Bloxam jamais se recuperou do abalo de ter ouvido a tia contar essa história às suas primas mais velhas. Por acaso a minha orelhinha encostou no buraco da fechadura. Só posso imaginar que devo ter ficado paralisada de horror uma vez que eu vi involuntariamente a repulsiva história, sem falar nos detalhes chocantes do caso muitíssimo imoral do meu tio Nobby, a megera local e um saco de bulbos saltadores. O choque quase me matou. Passei uma semana de cama e tão profundamente traumatizada que desenvolvi o hábito de andar durante o sono e toda noite espreitar a mesma fechadura até que meu querido pai, zelando pelo meu bem, pôs um feitiço adesivo na minha porta na hora de dormir. Aparentemente, Beatrix não conseguiu uma maneira de se adequar. O coração peludo do mago aos ouvidos sensíveis das crianças, pois jamais o reescreveu para os contos do Chapéu de Saco. Como explicar, então, a sobrevivência desse conto macabro? Eu argumentaria que o coração peludo do mago sobreviveu intacto através dos séculos, porque fala às profundezas sombrias do nosso ser. Aborda uma das tentações maiores e menos admissíveis em magia, a busca da invulnerabilidade. Naturalmente, tal busca é nada mais, nada menos que uma vã fantasia. Nenhum homem ou mulher, vivos, mágicos ou não, jamais escapou de alguma forma da lesão, seja física, mental ou emocional. Ferir-se é tão humano quanto respirar. Apesar disso, nós, bruxos, parecemos particularmente favoráveis à ideia de que podemos dobrar a natureza da existência à nossa vontade. O jovem mago dessa história, por exemplo, concluiu que a paixão afeta adversamente o seu conforto e sua segurança. Ele vê o amor como uma humilhação, uma fraqueza, um desperdício dos recursos materiais e emocionais de uma pessoa. Naturalmente, o comércio secular de poções de amor comprova que o nosso mago ficcional não está sozinho quando busca controlar o curso imprevisível do amor. A pesquisa para encontrar uma verdadeira poção do amor tem continuado até os nossos dias, mas tal elixir ainda não foi criado e eminentes preparadores de poções duvidavam que isto seja possível. 2. O termo mago, usado para se referir ao protagonista desse conto, é muito antigo. Embora seja intercambial com bruxo, designou-se originalmente aquele que aprendeu as artes marciais e duelistas próprias da magia. Era bem um título concedido a bruxos que tivessem realizado feitos de bravura, tal como os trouxas são por vezes nomeados cavaleiros por atos de valor. Ao chamar o jovem bruxo dessa história de mago, o Beadle indica que ele já era reconhecido por sua especial perícia em magia ofensiva. Em nossos dias, mago é usado de duas maneiras: na descrição de um bruxo de aparência excepcionalmente feroz ou como um título indicativo de extraordinário talento ou realização. Assim, Dumbledore, um mago, é um bruxo presidente da Suprema Corte dos Bruxos. O herói desse conto, no entanto, não está sequer interessado em um simulacro de amor que ele possa criar ou destruir a seu bel prazer. Quer permanecer imune àquilo que considera uma espécie de fraqueza e, portanto, executa um feitiço das trevas que não seria possível fora de um livro de histórias. Guarda 7 chaves o seu coração. Muitos autores observaram a semelhança desse ato com a criação de um Horcrux, embora o herói de Beadle não esteja procurando evitar a morte como Tom Riddle. Está separando o que evidentemente não deve ser separado, o corpo e o coração, e ao fazê-lo, infringe a primeira das leis fundamentais da magia de Adalberto Wulfrine.
Somente interfira com os mistérios mais profundos, a origem da vida, a essência do eu, se estiver preparado para enfrentar as consequências mais extremas e perigosas. 3. Hector Dagoworth Granger, fundador da muito extraordinária Sociedade dos Preparadores de Poções, explica: violentas paixonites podem ser induzidas por um competente preparador de poções, mas até hoje ninguém conseguiu criar o vínculo verdadeiramente incondicional, eterno e irrompível, o único que pode ser chamado de amor. E, efetivamente, ao procurar tornar-se sobre-humano, esse jovem imprudente se torna inumano. O coração que ele guardou escondido lentamente murcha e cria pelos, simbolizando a sua própria descida à animalidade. Finalmente, o bruxo é reduzido a um violento animal que arrebata o que quer à força e morre na inútil tentativa de recuperar aquilo que então estava para sempre fora do seu alcance, um coração humano. Embora um tanto antiquada a expressão inglesa, ter um coração peludo foi incorporada à linguagem cotidiana para descrever um bruxo ou bruxa frio ou insensível. Honorária, minha tia solteirona sempre alegou que desmanchara um noivado com um bruxo da seção de controle de uso indevido de magia, porque descobriu em tempo que ele possuía um coração peludo. Corria, porém, o boato de que, na realidade, ela o surpreendera acariciando lisonjeamente uns toletes, o que julgou profundamente chocante. Mais recentemente, o livro de autoajuda O Coração Peludo, um guia para bruxos que não querem se comprometer, encabeçou a lista dos mais vendidos. 4. Toletes são seres rosados, semelhantes a cogumelos cerdosos. É difícil entender por que alguém iria querer acariciá-los. Maiores informações em Animais Fantásticos e Onde Habitam. 5. Não deve ser confundido com Focinho Peludo, o Coração Humano, um relato comovente da luta de um homem contra a licantropia. E esse foi mais um conto de Birdo o Bardo. Até a próxima!